Olá, bem-vindos ao Ambiente Legal, nos estúdios da TV Êxito, em São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo possui uma tradição. Desde a década de 40, ela tem um destacamento de policiamento florestal. Esse destacamento, formado em 48, ele se desenvolveu e assumiu o policiamento ambiental em todo o estado de São Paulo, inclusive com poderes de fiscalização. Este poder de fiscalização da Polícia Militar é garantido pela Constituição do Estado de São Paulo. Na década de 90, o policiamento florestal do Estado de São Paulo, a tradicional Polícia Florestal, se transformou em Polícia Ambiental do Estado de São Paulo. Já há uma disciplina de direito ambiental na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, já há quase 20 anos, e temos hoje, à frente deste policiamento, um dos grandes implementadores do direito ambiental no Brasil, da disciplina de direito ambiental na Academia de Polícia Militar do Barro Branco e um dos que efetivamente ajudou a transformar a Polícia Militar Florestal na grande Polícia Militar Ambiental no estado de São Paulo. Temos o prazer hoje de discutir sobre essa questão do policiamento ambiental, da segurança pública voltada para a questão ambiental, né? De termos aqui ao nosso lado o Coronel Milton Susumu Nomura. Coronel, seja muito bem-vindo. Olá, Fernando. Bom, inicialmente meus cumprimentos a você, muito obrigado pelo convite, é uma honra muito grande. Eu acho que é uma oportunidade que a gente não pode deixar passar, até porque a gente sabe que o Ambiente Legal tem um público seleto, né? Talvez um pouco crítico às vezes, mas isso é bom, nos ajuda bastante, então tenha certeza de que a gente não vai recusar nenhum convite seu, tenho certeza disso. Obrigado, Coronel. Para a gente começar esse papo, seria bom, Nomura, que você nos falasse a respeito da Polícia Militar Ambiental. Como é que está hoje a Polícia Militar Ambiental no estado de São Paulo? Olha, Fernando, você bem disse, né? A gente já tem aí algumas décadas, né, de atuação na área de proteção ambiental. Nós começamos no final da década de 40, como você bem disse, e hoje a gente chega aí a perto de 2.400 policiais distribuídos pelo estado de São Paulo. Alguns dizem até que são poucos, né? Que é pequena essa quantidade de policiais, mas é importante frisar que no âmbito das polícias militares ambientais do Brasil, isso significa cerca de 25% do que todos os estados do Brasil disponibilizam. Para você ter uma ideia, hoje no Brasil nós estamos aí na casa dos 10.000 policiais militares ambientais. Se a gente contar que quase 2.500, né, praticamente que 25% está aqui dentro do estado de São Paulo, né? E a gente tem um grande desafio hoje. O desafio que a gente coloca para a nossa equipe é de a gente manter essa instituição em permanente processo de transformação. Se você me perguntar, coronel, puxa vida, mas 2.400, você não acha que é pouco? É suficiente, não é? Eu diria para você que eu não tenho nem condições de te responder agora. Por quê? Porque dentro desse trabalho, dentro de esforço, eu preciso exaurir a capacidade operacional que esses 2.400 homens podem oferecer, né? A partir desse momento eu posso ter um diagnóstico muito claro acerca de que a gente precisa de mais policiais ou não, tá? Essa fase de transformação ela tem sido muito agradável para mim especificamente. Eu imagino, inclusive, porque você é um profissional muito vinculado não só à questão de Estado-Maior, sempre foi um oficial de Estado-Maior, ou seja, de elaboração de estratégia, planejamento, mas também no que tange a capacitação e formação de quadros, né? Como é que está hoje a capacitação técnica do policial ambiental no estado de São Paulo? Hoje, para que nós fortaleçamos a doutrina de policiamento ambiental, e essa questão da doutrina eu acho que é fundamental na medida em que nós atuamos aí ao longo dos 645 municípios do estado, muitas vezes o policial atua isoladamente, então para que ele tome as decisões lá na ponta de linha, lá na fiscalização, em conformidade ou com as linhas estratégicas da instituição, é fundamental que nós trabalhemos aspectos doutrinários desse policial. Então nós decidimos já há uns 3 anos mais ou menos concentrarmos ou centralizarmos, né,
os cursos, os estágios de aprimoramento. Então, a cada semana eu trago aqui para São Paulo, num núcleo de treinamento que nós temos aqui, 60 policiais que se empenham na atividade operacional diretamente. Então, toda semana, toda segunda-feira, me chega um grupo de 60 homens, né? Esses homens são submetidos a um trabalho de requalificação, linhas estratégicas e posicionamentos institucionais são passados, obviamente que além de aspectos técnicos, né, que devem ser considerados aí, por ocasião do ato de fiscalização. Bom, agrega-se também a esse esforço, a esse curso, né, de uma semana, nós temos outros temáticos. Então, hoje o nosso policial ele é treinado para identificar muito clara e rapidamente toda a fisionomia vegetal, ele tem condições de trabalhar com identificação de produtos florestais. A gente sabe que grande parte da madeira que muitas vezes é explorada ilegalmente, principalmente na região norte do nosso país, acaba vindo para a região sudeste, em grande parte aqui para São Paulo. São Paulo, sem dúvida, todos nós sabemos disso, é um grande centro consumidor. Aí não é diferente em relação aos produtos florestais, à madeira da mata nativa. E é importantíssimo que o policial tenha condições de fazer essa pronta identificação nas fronteiras do nosso estado, por exemplo. Então imagina... Antes de ser transformado aqui, né? Exatamente. Não, imagina você, a dificuldade é na medida em que esse produto, esse material, ele já vem beneficiado. Ele não vem em toras. Uma coisa é você identificar a madeira em toras, ou então uma árvore. Né? Ele já vem desdobrado em tábuas, em vigas. Imagina a dificuldade que é você identificar uma madeira nessas condições. Hoje nós temos cerca de 250 policiais que foram submetidos a um treinamento específico dentro do Instituto Florestal. Que identificam a madeira. Que tem condições de fazer uma preliminar identificação, de fazer a coleta adequada de amostras, né? E lá do local de fiscalização a gente já faz já coleta algumas imagens que são digitalmente transmitidas para um centro nosso de avaliação. E esse centro, de posse dessas amostras, né, que obviamente que tem que ter ali um ritual de coleta, nós diríamos assim, né? Essa central ela já tem condições de emitir um laudo. Esse laudo nos dá condições de eventualmente dar voz de prisão ou não para aquela pessoa que pode estar transportando uma carga grande de madeira, por exemplo. Incrível, e quer dizer que entre você autuar um caminhão com uma carga de madeira, você verifica ser ilegal, identificar a madeira, né, com esse laudo, pelo visto é virtual, né? E dar a voz de prisão, em quanto tempo demora isso? Olha, nós não seguramos mais do que 30 minutos. Impressionante. Né? Até porque, imagina, aquilo que nós popularmente falamos, né? Derrubarmos uma carga. Imagina você descarregar uma carreta com não sei quantos metros cúbicos de madeira, o transtorno que isso significa e ao final você chegar à conclusão de que aquela madeira era legal. Nossa, imagina o transtorno que isso causa, né? Então nós temos que exatamente, nós temos que nos assegurar de que realmente aquela madeira não é a madeira especificada numa eventual autorização para transporte e obviamente que daí sim você lança a mão dos mecanismos administrativos e obviamente que os penais, né? Porque isso é crime também. Nós tínhamos no estado de São Paulo um outro ponto de conflito muito grave que era o palmito, né? Sim. É um histórico complicado porque os palmiteiros sempre extraíram palmito da Mata Atlântica por anos e de uma hora para outra a legislação fechou o cerco, né? Ou seja, criminalizou a conduta desses palmiteiros e por muitos anos quem sofreu diretamente esse conflito foi a Polícia Militar Ambiental, né? Chegava-se a contabilizar mortos na base de 1 policial a 2 policiais por ano mortos em conflitos com palmiteiros, né? Até recentemente, né, Fernando? Nós tivemos até registros em algumas reportagens, algumas equipes de reportagem acompanhavam as nossas equipes e chegaram a ser recebidas a tiro, né, em algumas trilhas por alguns grupos de palmiteiros. Infelizmente, a legislação, é bem verdade que apertou, como você bem disse, né? Ela está cada vez mais rigorosa, mas infelizmente a exploração ainda continua. Não raras vezes, semanalmente, a gente tem uma ou outra ocorrência, registramos uma ou outra ocorrência de exploração clandestina do palmito.
E além da devastação, ainda tem o risco à saúde, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Em todas as matérias, em todos os informativos que nós procuramos veicular, nós sempre associamos, né, os cuidados, um alerta, como você bem disse, em relação à saúde pública propriamente, né? Muito importante até para o telespectador observar essa luta da Polícia Militar Ambiental em relação ao palmito clandestino é em defesa da saúde pública. O risco que se tem de um indivíduo pegar, como é que é o nome daquela doença? Botulismo. Botulismo, né? No consumo de um palmito mal colhido ou mal conservado é enorme, né? Se as pessoas tivessem condições, e a gente procura, né? Quando nós divulgamos algumas dessas ocorrências, nós mostramos lá a quantidade do palmito que é apreendido e etc., mas nós procuramos destacar as condições, né, de higiene em que esse material é preparado. Se as pessoas soubessem detalhadamente o que acontece num acampamento e em que condições... Não comia nunca. Nossa, não pedia mais palmito, não pedia pizza de palmito mais, viu, Fernando? Você pode ter certeza. E olha que eu gosto, hein, mas realmente é complicado. Mas olha, só para pegar um gancho e não perder a oportunidade, essa questão do palmito, a gente tem uma concentração maior desses problemas no Vale do Ribeira ainda. Tá? Obviamente que por algumas circunstâncias, especialmente a condição econômica, né, alguns aspectos até relacionados à cultura da região, grande parte das pessoas lá ainda vive em função do extrativismo, seja do pescado, seja do palmito, até pouco tempo atrás de algumas espécies arbóreas, né, exemplo da cacheta, né, que você lembra, sabe bem disso. E a gente tem um grande desafio lá. A gente tem um grande desafio lá, não apenas proteger, né, esse exemplar, que recebe a proteção legal, né, mas também ajudar a transformar um pouco, né, essa questão social que envolve as pessoas do Vale do Ribeira. É uma das regiões mais miseráveis do Brasil. Uma das regiões mais pobres. É triste, por vezes, você ter que fazer uma autuação, retirar aquele produto, mas a polícia, esse é o papel da polícia, né? Esse é o papel da polícia, sem perder de vista, é bem verdade, outros aspectos relacionados até à dificuldade, à falta de oportunidade que essas pessoas têm, né? Então, a polícia, por vezes, ela não pode ser tão intransigente assim na aplicação da norma. Aqueles que exploram comercialmente, eu recebi até uma denúncia recentemente de uma pessoa, até em função de uma divulgação que nós fizemos de uma ocorrência grande que nós atendemos lá na região de Sete Barras, município aqui do Vale do Ribeira. E a pessoa me devolveu dizendo, olha, coronel, o seu pessoal precisa dar uma olhada em determinada estrada, onde as pessoas, nas suas barraquinhas, os ribeirinhos, eles estão vendendo palmito e etc. Esse não é o foco da polícia. Não faz fiscalização hoje, de comércio. Hoje não. E outra, né, Fernando, eu acho que não são essas pessoas que efetivamente causam o dano, né, ao patrimônio tutelado ali, que é o exemplar, que é o palmiteiro propriamente, que é o palmito, né? Eu acho que aqueles que exploram em escala comercial, esses sim têm que ser combatidos, né? E hoje você tem quadrilhas, né, grupos organizados, até com radiocomunicação, até na mata, eles já sabem quando a polícia está na região, quando está na área, como bem dizem, né? E quando você consegue entrar na frequência dessas pessoas, você identifica claramente as pessoas se comunicando e dando o alerta da presença da polícia. Então esses grupos sim têm que ser combatidos, né? Não que amanhã, não vou dizer que amanhã a gente não vá combater também ou controlar, fiscalizar aquelas pessoas que façam um comércio ao longo das estradas, mas francamente, isso, nesse momento não é prioridade da polícia. Uma coisa importante também, né, é com referência aos demais tipos de delitos ambientais, mas isso vai ficar para após os comerciais. Pinheiro Pedro Advogados. Direito, Justiça, Cidadania e Sustentabilidade, desde 1985. Para estar bem informado, baixe no seu tablet ou computador o aplicativo do jornal Diálogo Metropolitano. Na App Store e no Google Play ele é gratuito. Notícias do Rio de Janeiro e São Paulo em edições distintas. Você confere com a experiência de 60 anos de jornalismo da Alpha Prime Editora. Estamos de volta com o programa Ambiente Legal.
Você pode nos acompanhar pela tvexito.com.br ou pelo site ambientelegal.com.br e também às quintas-feiras, às 22h30, 10h30 da noite, no canal 27 da NET. Não se esqueça, estamos agora no ar, tanto pela TV aberta, a cabo, como continuamos a hora que você quiser na internet. Bom, voltando ao nosso assunto aqui, com o Coronel Nomura, nosso comandante do Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo, né? Estávamos tratando dos crimes ambientais. Já falamos da questão do tráfico de madeira, da questão gravíssima social e criminal voltada ao palmito, né? E eu queria passar um outro assunto complexo para o Coronel Nomura. Nós temos um grave problema. O Estado de São Paulo hoje ele está envolto, né, com resíduos, né? A disposição ilegal, o descarte ilegal de resíduos, né, de lixo e de entulho é impressionante. Como é que a Polícia Ambiental tem tratado desse assunto, Coronel Nomura? Fernando, você bem disse, são muitos casos, né? A região metropolitana, principalmente, até em função do adensamento, quantidade de pessoas, né? A geração de resíduos ela é em proporções assim astronômicas, né? Outras regiões metropolitanas, como a de Campinas, da Baixada Santista, a gente já começa a enfrentar esse tipo de problema, né? Mas nada é igual à região metropolitana de São Paulo. Infelizmente, nós temos verificado, eu não diria nenhum crescente, mas olha, são pequenos locais de disposição ilegal de resíduos que surgem praticamente que diariamente. Tá? É muito difícil isso para a polícia controlar. Em grande parte dessas ocorrências, elas acabam chegando ao nosso conhecimento com a ajuda do cidadão. É o cidadão que, assistindo aquele tipo de comportamento, nos liga, entra em contato conosco e aí sim a gente tem condições de estar dando o atendimento. Porque é grave, é só ver um caminhão começando a jogar entulho num fundo de quintal, numa beira de estrada, né? Por aí, né? Num terreno baldio que seja. O que é importante nesse processo não é necessariamente a ação de fiscalização, tá? Mas é importante que o poder público local, e aí eu faço um apelo especialmente para as prefeituras, né? E o cidadão, muitas vezes, ele pode contribuir também para isso. Se você tem ali o início de uma disposição ilegal de resíduos, se a prefeitura, ela que tem, originalmente o papel é dela, a polícia ela entra numa atuação supletiva do poder público local. Essa é a verdade. Mas se o município, se a prefeitura local, ela já de pronto faz a retirada daquele material, tá? Enquanto o montante ainda é pequeno, de certa forma, há aí um trabalho de prevenção e as pessoas que eventualmente depositam o material ali ilegalmente, elas vão se sentir um pouco desmotivadas a continuar aquele processo. Tá? Então é importante, detectou, aciona a polícia, mas aciona a prefeitura também para que ele faça imediatamente a recolha daquele material. Quanto mais tempo passar, mais material vai ser aglomerado naquele local. Passa a ser uma referência. Nossa Senhora, passa a ser uma referência e todo mundo passa a jogar material ali. Né? Isso que é o grave, que aí também induz, né? Induz ao descarte. Exatamente, né? e a gente tem que induzir justamente ao contrário, contrário. Né? Exatamente. Outra coisa grave que a gente tem observado também é a questão referente aos animais, né? Não só os maltratos, né? Que a gente tem visto coisas absurdas. Outro dia um médico, né, psiquiatra, joga os animais de estimação do alto do prédio, do edifício, né? E é quase linchado por isso, né? Mas também aquele grave problema nosso que é o tráfico ilegal de animais silvestres. Depois do tráfico de drogas e tráfico de armas, é um dos crimes organizados mais combatidos em todo o mundo. Mas o Brasil continua sendo um campeão nessa área no que tange ao mal feito, né? Como é que tem sido o trabalho da Polícia Militar Ambiental nesse caso? Hoje no Estado de São Paulo nós estamos construindo o que nós chamamos de um programa estadual de combate ao tráfico de animais silvestres. Maus tratos a gente pode até falar um pouquinho mais à frente, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o tráfico. Existe esse programa que está sendo construído, ele está sendo capitaneado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Mas é importante dizer que não basta a ação de controle e o esforço que a polícia despende para controlar o tráfico, né? É fundamental que o tráfico seja combatido em nível nacional.
Tá? Se São Paulo tem uma estrutura de controle e de fiscalização que, de certa forma, impede e inibe um pouco a entrada desses animais, eu digo entrada porque a grande maioria, né, dos exemplares que são traficados, eles chegam a São Paulo vindo de outras regiões do país, região norte, nordeste, centro-oeste. Tá? Então, na verdade, o tráfico, a questão do tráfico, ela tem que ser tratada minimamente em nível nacional. Desde os locais onde você tem a captura, a exploração, a caça propriamente ilegal, e infelizmente, isso é verdade, a grande maioria dos estados acaba não tendo um aparelho de controle, de fiscalização, de monitoramento, como tem o estado de São Paulo. Ou seja, eles não seguram lá e acabam desaguando aqui em São Paulo. Isso não significa dizer que São Paulo não tenha responsabilidade, ele tem, sabe disso. Ah, nós temos que impedir que esses animais, né, traficados adentrem ao Estado. Não é fácil, né? São N formas de entrar no Estado. E as apreensões são terríveis, né? Porque eles chegam num estado lastimável. Nossa, em grande parte, uma significativa parcela desses animais, em grande parte passeriformes, eles acabam chegando mortos. Essa é a verdade. Mas olha, até para que você já deve ter esse número, mas para que o telespectador tenha também uma noção, só a Polícia Ambiental de São Paulo ela apreende cerca de 30 mil animais por ano. 30 mil animais. Vejam, os senhores, uma saca, 30 mil animais por ano apreendidos no estado de São Paulo. Quer dizer, animais traficados clandestinamente. Eu só queria ressaltar também, Fernando, que essa ação de controle, ela não termina com uma rápida, uma imediata resposta da polícia quando acionada. Tá? Existe todo um trabalho que vem depois e que tem que ser também trabalhado de forma muito célere, né? Os processos que se seguem pós-apreensão. Né, que é o adequado tratamento, que é a adequada destinação desses animais, uma eventual reintrodução, uma eventual repatriação desses animais. Mais, né? Hoje, mais, né? essas instituições, grande parte delas já não tem condições de receber animais. Tá? Nesse sentido, nós tivemos uma vitória essa semana no CONAMA. As polícias militares ambientais do Brasil têm representação no CONAMA, nós conseguimos a aprovação... O CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. Exatamente. E nós fizemos a proposta de uma nova resolução que cria 2 outros institutos, tá? Que seria o termo de depósito de animais silvestres e o termo de guarda de animais silvestres. Graças a Deus, porque isso, desde a lei de crimes ambientais, já era uma reivindicação, né? Exatamente. Você obrigatoriamente tinha que retirar os animais silvestres e muitas vezes não tinha para onde levá-los, né? E o que permite hoje, eu acho que um dos grandes ganhos hoje é que nós começamos a desatar, nós temos um gargalo aí que é a destinação dos animais. A polícia, os órgãos de controle, de fiscalização fazem a apreensão desses animais, mas não tem para onde enviá-los. Não tem como repatriá-los de imediato, não tem instituições em condições de receber aquela quantidade para eventualmente iniciar um trabalho de reintrodução, de preparação daqueles animais para que eles voltem para o seu habitat. Então você tem que ter outras portas, né, de saída, na verdade. Então, hoje nós estamos criando, por exemplo, hoje nós não, o CONAMA criou, né, decorrente dessa nossa proposta, aquilo que nós chamamos de guardião de animais silvestres. Então, se você, Fernando, por exemplo, ou cidadão, ele tem condições, preenche alguns requisitos que a própria resolução já estabelece, e tem condições e quer voluntariamente receber animais silvestres apreendidos, tá? E prova que tem condições de tratar adequadamente desses animais, ele vai entrar num banco de dados, vai se cadastrar, né? E passa a receber. E passa a receber animais, ele passa a ser um guardião provisório de animais silvestres. Para que se tenha ideia da importância do que o coronel está colocando agora, o coronel Nomura, uma das maiores dificuldades que a gente tem, e a gente acompanhou isso inclusive profissionalmente, é que obrigatoriamente os animais tinham que ser encaminhados a instituições específicas, dentre elas os zoológicos, né? Entidades acadêmicas. Né? E o que acontecia com a maioria desses animais? Eles eram levados para esses locais, muitas vezes em péssimas condições, e essas instituições eram obrigadas a matá-los, a estabelecer o que a gente chamava de ortotanásia, para evitar eventual contaminação. Muitas vezes eles vinham doentes, né? Então, na verdade, praticamente se levava os animais para a morte, não é isso? Né? E tem outro aspecto também importante e triste nesse cenário aí.
dependendo da instituição, do criadouro, para quem você destinava esses animais, você acabava até realimentando o próprio tráfico. Pois é. O que é muito triste. Até porque o sistema não tem condições de controlar. Sabe quantos criadouros nós temos aqui no estado de São Paulo, de passeriformes? Quantos? Acho que o telespectador não tem ideia. 80 mil criadouros. Nossa Senhora. Só dentro do estado de São Paulo. Imagina que estrutura de controle tem condições de fiscalizar um universo como esse. É bem verdade que boa parte, penso eu, acredito eu, que esteja atuando na legalidade. Mas a gente também não pode ser ingênuo ao ponto de achar que todo... Exatamente. Que você não tenha ali alguns desvios. Então é um segmento que merece uma atenção. Dentro desse programa estadual de combate ao tráfico de animais, uma atenção especial vai ser destinada ao efetivo controle desses criadouros. Fazer uma fiscalização melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Um controle mais efetivo. E com referência aos maltratos, o que você tem observado de avanço, de interesse da Polícia Militar Ambiental? Esse é um tema que tem ganhado espaço cada vez maior. Grupos estão se mobilizando cada vez mais. E eu diria para você que, até preocupado um pouco com isso, um dos nossos oficiais, um dos nossos capitães, num trabalho, numa pesquisa científica, num mestrado que ele desenvolveu há pouco tempo, ele se dedicou exatamente a estudar essa questão dos maus tratos. E mais especificamente, qual era a relação, e aí sim é tema de interesse da polícia, de uma instituição como a nossa, enquanto polícia, qual era a relação que existia entre as pessoas que maltratam animais com crimes praticados contra pessoas. Ou seja, o que é que essa pesquisa, qual foi a principal conclusão que essa pesquisa chegou? Até em função de que já há uma teoria, já há estudos mais avançados nos Estados Unidos, que dizem que as pessoas que maltratam animais têm uma propensão muito grande de cometer crimes contra pessoas, de praticar violência doméstica. E essa pesquisa que nós realizamos é uma pesquisa inicial ainda preliminar, em nível de mestrado, mas ela é preliminar, ela nos remete a quase 50%, ou seja, de cada 10 pessoas que são flagradas cometendo maus tratos contra animais, metade já praticou violência contra pessoas. Olha, isso é um dado Isso é um dado extremamente importante, não apenas para a polícia, no cenário de proteção ambiental, mas no cenário de segurança pública. Já começa por uma nova orientação que a própria Polícia Militar tem que dar às suas equipes, aos seus patrulheiros, quando no atendimento de ocorrências de maus tratos. Ele pode ter ali uma pessoa contumaz em praticar violência contra pessoas também. Ele parte por uma ocorrência de maus tratos contra animais, desculpe se eu errei, contra animais, mas ele tem que ter o cuidado na medida em que ele pode ter ali uma pessoa violenta. Uma violência que pode cometer crimes contra pessoas. Exatamente, exatamente. Então essa é uma preocupação que a gente tem, esse é um dado não em termos mundiais novo, mas aqui no Brasil poucos estudos. Pouco trabalhado. Muito pouco trabalhado, e a gente está trazendo para o Brasil essa teoria chamada teoria do link, até para que a gente possa estar aprimorando um pouco mais o nosso trabalho. Para terminar, Coronel, voltando para cima, efetivamente, o que o senhor tem sentido? Nós estamos obedecendo melhor a legislação no estado de São Paulo? Eu acho que estamos bem, eu acho que estamos numa tendência bastante positiva. A média dos últimos 10 anos, para que você tenha uma ideia, o telespectador também, a média de conformidade ambiental diante dos indicadores gerados pela Polícia Ambiental, gira em torno de 86%. Puxa vida. Tá? O que significa essa conformidade ambiental em torno de 86%? Significa de que cada 100 verificações da Polícia Militar Ambiental, em 86 casos, a pessoa está atuando legalmente. Ela está atuando em conformidade. Se eventualmente ela está intervindo no meio ambiente, mas ela está fazendo isso legalmente. Quer dizer, nós temos uma incidência, portanto, de aproximadamente 14% a 15% de não conformidade. De não conformidade. Essa é a média dos últimos 10 anos. Eu digo que a gente está numa tendência positiva, por quê? Porque a média de 2012, 2011 e 2012
nos remeteu de 86% para quase 89% de conformidade. Ou seja, está reduzindo a inconformidade. Está reduzindo a não conformidade. Eu acho que isso é um dado extremamente positivo, que ele tem que ser considerado, e eu acho que isso é verdadeiro. Ele reflete, de certa forma, um pouco daquilo que acontece no estado de São Paulo, na medida em que São Paulo foi o estado que conseguiu estacionar, estagnar o processo de perda de cobertura vegetal, e ao contrário disso a gente conseguiu reverter, né? Hoje a gente consegue recuperar. Hoje, exatamente. Hoje nós conseguimos vegetação secundária, é bem verdade, mas hoje a gente consegue aumentar o nosso percentual de remanescente de Mata Atlântica, por exemplo. Ou seja, nós terminamos esse programa de hoje, podíamos ficar aqui horas, né, conversando, mas com um dado positivo. Ou seja, o cumprimento da legislação, ele é inteiramente dependente de uma fiscalização eficaz. E com uma organização policial eficaz, como a que a gente está desenvolvendo efetivamente no estado de São Paulo, e agora sob o comando do Coronel Nomura, nós temos conseguido aumentar o índice de conformidade legal nas atividades econômicas do nosso estado. Coronel, muito obrigado, né? Volte sempre, né? E esse artigo, bem como outros, nós queremos ver publicados no Ambiente Legal, viu? Fernando, se me permitir, vou só passar um número de um 0800, tá? Ótimo. É o 0800 35 11 60, né? É a linha direta da Secretaria Estadual de Meio Ambiente para as denúncias, né? De deposição de resíduos, como a gente conversou aqui há pouco tempo. Enfim, para que o cidadão participe um pouco mais e traga para o sistema eventuais não conformidades, para que a polícia possa, então, intervir. Denúncias, portanto, 0800 35 11 60. Olha, muito obrigado por ter nos assistido e até o próximo Ambiente Legal.